O jogo entre Bayern de Munique e Colônia, válido pela 34ª e última rodada da Bundesliga alemã, acontece neste sábado, 16 de maio, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, na Allianz Arena, em Munique. Confira a análise e o prognóstico. Bayern de Munique já é campeão matemático, com 79 pontos, e encerra a temporada em grande estilo, invicto a 14 jogos, com 11 vitórias e média superior a 3 gols por partida. Em casa, é impecável, 16 vitórias em 17 jogos, melhor ataque e defesa da competição, com elenco repleto de estrelas e qualidade técnica altíssima. Mesmo com possíveis rotações por já estar garantido no topo, mantém força ofensiva enorme e quer vencer para celebrar o título diante da torcida. Sem desfalques graves, deve jogar com intensidade e muita liberdade ofensiva. Colônia está na 14ª posição, com 32 pontos, já livre do rebaixamento, mas vive fase muito ruim, apenas uma vitória nas últimas 13 rodadas, e não vence fora de casa desde outubro de 2025. Defesa é o ponto fraco, sofrendo quase 2 gols por jogo como visitante, e tem limitações individuais e coletivas claras. Vem de resultados negativos e entra apenas para cumprir tabela, sem grandes ambições, mas tentando ao menos marcar um gol para não sair sem deixar marca. Sem desfalques importantes, mas muito abaixo do nível do adversário. Histórico de confrontos. É amplamente favorável ao Bayern, venceu os últimos 5 confrontos, e em casa não perde há mais de 10 anos. Os jogos são geralmente de muitos gols, com domínio total dos bávaros, na temporada passada, vitória por 4-0. Neste ano, já se enfrentaram uma vez, também com vitória tranquila por 3-0. A diferença de qualidade se reflete diretamente nos resultados e no número de tentos marcados. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Bayern para vencer no primeiro tempo, odd 1,40, probabilidade média alta de acertos, palpites de riscos, mais 3,5 gols, odd 1,33, probabilidade alta de acertos, possível placar exato, 4-0 Bayern. O jogo entre Bayer Leverkusen e Hamburgo, válido pela 34ª e última rodada da Bundesliga alemã, acontece neste sábado, 16 de maio, às 2h30 da tarde, horário de Brasília, na Bayer Arena, em Leverkusen. Confira a análise e o prognóstico. Bayer Leverkusen ocupa a 6ª posição com 58 pontos, precisa vencer e torcer por tropeços de rivais para tentar vaga em competições europeias, ainda com objetivos importantes a alcançar. Em casa, é muito forte, 12 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, com ataque potente e posse de bola dominante. Vem de sequência irregular, mas mantém qualidade técnica elevada, jogadores decisivos e motivação máxima. Algumas dúvidas por lesões, mas escala o melhor possível para lutar até o fim. Quer vencer para terminar bem e depender só de si ou de resultados paralelos. Hamburgo está na 11ª colocação com 37 pontos, já garantiu permanência e não tem mais nada a disputar, sem pressão nem ambições restantes. Fora de casa, desempenho fraco, só 3 vitórias, defesa instável e dificuldade para competir contra equipes de nível superior. Vem de resultados alternados, sem brilho, e deve atuar com menos intensidade, já sem grandes metas. Sem desfalques graves, mas elenco limitado e motivação muito menor, apenas para cumprir tabela e encerrar a temporada. Histórico de confrontos. É amplamente favorável ao Leverkusen. Nos últimos 10 jogos, venceu 8, empatou 1 e perdeu só 1. Em casa, não perde há mais de 15 anos, com vitórias frequentes e muitos gols. Nesta temporada, já se enfrentaram uma vez, com vitória tranquila por 3-1. Os duelos costumam ser abertos, com domínio do time da casa e dificuldades do Hamburgo para segurar o jogo. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: Leverkusen para vencer, odd 1,29, probabilidade alta de acertos, palpites de riscos, Leverkusen para vencer no primeiro tempo,
Odd, 1,62. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 3-1 Leverkusen. O jogo entre Atlético Mineiro e Mirassol, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, acontece neste sábado, 16 de maio, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Confira a análise e o prognóstico. Atlético Mineiro ocupa a 13ª posição com 18 pontos, apenas um acima da zona de rebaixamento, e precisa vencer para ganhar posições e tranquilidade. Vem de classificação emocionante na Copa do Brasil nos pênaltis, o que elevou o moral, mas tem campanha irregular no Brasileirão, só 3 vitórias nas últimas 11 partidas, defesa instável que sofre gols a 6 jogos seguidos, e saída de Hulk mexeu no ataque. Em casa, é mais forte, com torcida apoiando, e cria bastante oportunidades, mas peca na finalização e na marcação. Tem desfalques importantes, mas elenco ainda tem qualidade técnica superior, com Cassierra como principal referência ofensiva. Quer vencer para se afastar da parte de baixo e embalar na competição. Mirassol está na 18ª colocação com 13 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e luta muito por pontos para sair da lanterna. Melhorou muito recentemente, 7 pontos nas últimas 5 rodadas, incluindo vitórias importantes, e também avançou na Copa do Brasil, mostrando evolução tática e força de vontade. Porém, fora de casa é muito fraco, não venceu nenhuma vez, sofre muitos gols e tem muita dificuldade para impor seu jogo, a defesa é o ponto mais frágil longe de seus domínios. Também tem desfalques, especialmente no ataque e defesa, e elenco é mais limitado. Precisa pontuar, mas sabe da dificuldade enorme de jogar em Belo Horizonte. Histórico de confrontos. São poucos os encontros, 3 jogos, com 1 vitória do Atlético, 1 do Mirassol e 1 empate. No ano passado, empate em 1-1 fora e vitória por 2-0 do Galo em casa. Os duelos são equilibrados, mas quando jogam na Arena MRV, o time mineiro costuma controlar e ter mais chances, aproveitando o fator casa e a diferença de estrutura. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: mais 1,5 gols. Odd, 1,36. Probabilidade média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd, 1,95. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato. 2-1 Atlético Mineiro. O jogo entre Internacional e Vasco da Gama, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, acontece neste sábado, 16 de maio, às 6h30 da tarde, horário de Brasília, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Confira a análise e o prognóstico. Internacional ocupa a 14ª posição com 18 pontos, apenas 2 acima da zona de rebaixamento, e precisa vencer para ganhar tranquilidade e subir na tabela. Vem de 6 partidas sem perder, com evolução tática e mais consistência, mas ainda tem desempenho irregular em casa, onde fez campanha fraca até aqui, e problemas na defesa, com desfalques importantes por lesão e suspensão. Conta com Alan Patrick como principal articulador e ataque que cria boas oportunidades, mas peca na finalização. A motivação é alta para fazer valer o mando de campo diante da torcida e deixar boa impressão antes da parada para a Copa do Mundo. Vasco da Gama está na 8ª colocação com 20 pontos, próximo ao G4, e vive boa fase, 5 jogos sem perder, com time organizado sob o comando de Renato Gaúcho e equilíbrio entre defesa e ataque. Porém, como visitante, ainda não venceu nesta edição, 3 empates e 2 derrotas, sofre gols com frequência e tem desfalques fundamentais no meio-campo, que enfraquecem a criação e a marcação. O elenco é qualificado, conta com Rafael Borré como referência ofensiva, mas encontra dificuldades para impor seu jogo fora do Rio de Janeiro e sofre com espaços deixados na defesa. Histórico de confrontos. Em 71 jogos oficiais, vantagem do Internacional, 32 vitórias, 15 empates e 24 derrotas.
Em casa, o aproveitamento é ainda melhor, embora o Vasco tenha vencido por 5-1 no ano passado e empatado por 1-1 no último encontro. Os duelos costumam ser movimentados, com gols para os dois lados, e o time gaúcho costuma se dar bem quando joga no Beira-Rio, especialmente em momentos de necessidade. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,91. Probabilidade média baixa de acertos. Palpites de riscos. Palpites zebra. Vasco para vencer. Odd, 3,90. Probabilidade média baixa de acertos. O jogo entre Fluminense e São Paulo, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, acontece neste sábado, 16 de maio, às 19 horas, horário de Brasília, no Maracanã, Rio de Janeiro. Confira a análise e o prognóstico. Fluminense, terceiro colocado, 27 pontos, briga por vaga na Libertadores, vem de vitória importante na Copa do Brasil que recuperou a confiança. Em casa, é muito forte, 6 vitórias em 8 jogos, ataque eficiente com John Kennedy e Cano, defesa sólida, poucos desfalques e time acostumado a jogar com posse de bola e trocas rápidas de passe. Mesmo com pequena instabilidade recente, conta com o apoio da torcida e qualidade técnica para dominar partidas contra adversários de nível semelhante. Quer vencer para se firmar no G4 e manter distância dos rivais diretos. São Paulo, quarto lugar, 24 pontos, vive crise grave, 5 jogos sem vencer, 2 derrotas seguidas, troca de técnico recentemente e muita instabilidade tática e emocional. Fora de casa, é muito fraco, 6 partidas sem vitória, defesa exposta e dificuldade enorme para criar jogadas consistentes sem a posse de bola. Tem elenco qualificado, com Caleri e Luciano no ataque, mas desorganização, baixa confiança e dificuldades para se adaptar fora de seus domínios. Precisa reagir, mas atravessa o pior momento da temporada e terá desafio enorme no Rio. Histórico de confrontos. Vantagem clara do Fluminense, venceu os últimos 3 jogos em casa, incluindo goleada por 6-0 na temporada passada, no Maracanã, são 28 vitórias do tricolor, 11 empates e apenas 11 vitórias do São Paulo em toda a história. Os duelos são sempre disputados, mas recentemente o time carioca tem sido muito superior, impondo seu ritmo e neutralizando as ações do adversário. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,95. Probabilidade média baixa de acertos. Palpites de riscos. Fluminense para vencer, odd, 1,86. Probabilidade média baixa de acertos. Possível placar exato, 2-1 Fluminense. O jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, acontece neste sábado, 16 de maio, às 21 horas, horário de Brasília, na Arena Barueri, em São Paulo. Confira a análise e o prognóstico. Palmeiras, líder isolado com 34 pontos, campanha de 10 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, melhor defesa, 12 gols sofridos, e um dos melhores ataques, 25 gols, da competição. Em casa, é impecável, invicto há mais de 30 jogos, com muita posse de bola, organização tática e eficiência. Vem de resultados sólidos, elenco completo, sem desfalques importantes, e joga para manter a vantagem na ponta e confirmar o favoritismo. Tem estilo de jogo consistente, que controla o ritmo e sabe administrar vantagens, além de ter jogadores decisivos em todas as posições. Cruzeiro ocupa a 9ª colocação com 20 pontos, campanha regular, vem de sequência de bons resultados e evolução de desempenho, especialmente na defesa, que ficou mais segura nas últimas rodadas. Porém, fora de casa ainda é irregular, só 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, sofre muitos gols e tem dificuldade para impor seu jogo contra times de ponta. Elenco qualificado, com jogadores rápidos para contra-ataques, mas limitações técnicas em comparação ao adversário e dificuldade para manter posse de bola. Sem desfalques graves, mas sabe da dificuldade enorme de jogar contra o líder. Histórico de confrontos.
Vantagem clara do Palmeiras: nos últimos 10 jogos, foram 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. Como mandante, há mais de 5 jogos sem perder, com 4 vitórias consecutivas recentes, inclusive sem sofrer gols em 4 partidas seguidas. Os duelos costumam ser disputados, mas o Verdão tem sido muito superior, impondo seu ritmo e neutralizando as ações do Cruzeiro, que raramente consegue sair com resultado positivo em São Paulo. Por esses fatores, mercados indicados para essa partida são: ambas marcam, odd, 1,95. Probabilidade média baixa de acertos. Palpites de riscos. Palpites zebra. Cruzeiro para vencer. Odd, 4,75. Probabilidade média baixa de acertos.